boa noite a todos. Estamos novamente reunidos para mais uma palestra da nossa casa, Seara de Jesus. Palestra que é veiculada toda semana, às segundas-feiras, e depois fica gravado no Facebook e no YouTube para ser assistida quando nós pudermos, quando nós estivermos prontos para ouvir uma palavra amiga. Nesse momento, vamos agradecendo a Deus, vamos agradecendo por estarmos juntos, por partilharmos da alegria de termos esse encontro semanal. Vamos agradecendo porque somos ajudados por todos os irmãos que convivem conosco, caminham conosco. Que Jesus sempre permaneça na nossa casa, no nosso coração, nas nossas palestras, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Que assim seja sempre. O tema da palestra de hoje, meus queridos, é o contido no capítulo 42 do livro Busca e Acharás. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que traz mensagens dos irmãos André Luiz e Emmanuel. O capítulo de hoje, o 42, é uma mensagem trazida pelo Espírito de Emmanuel. E nós vamos procurar compreender o que é que ele traz no capítulo de hoje. Compadece-te dos teus. O que será então que essa mensagem vai nos trazer? Já pelo capítulo, a gente já compreende que tem a ver com os que estão próximos a nós. Mas quem são o próximo que está ao nosso lado? Os nossos pais? Os nossos filhos? Os nossos irmãos? Os nossos colegas de trabalho? Os nossos vizinhos? As pessoas que convivem conosco no dia a dia? Vamos ver. Aqui eu trago a figura de um irmão se compadecendo do seu próximo, já entrando no capítulo. Mas o que será então o significado que o dicionário traz para nós dessa palavra que é compadecer? Compadecer. Ele traz que compadecer é um sentimento de partilha do sofrimento de outro. Então, você se compadecer é você ter um sentimento de partilhar do sofrimento do outro. Nesse sentido, quando dói no seu próximo, também, até certo ponto, dói em nós também, e é o tema da nossa palestra. Como é que nós devemos agir perante o sofrimento do próximo? É também, então, uma compaixão, né? Você se compadecer é uma compaixão, é um sofrer, é um se condoer do sofrimento alheio. Compaixão, portanto, é a tristeza que sentimos com a infelicidade alheia. Essa frase, ela foi tirada de um capítulo, trouxe aqui, que chama A Compaixão Indispensável, e nós encontramos lá no site Momento Espírita. Momento Espírita é um site em que nós encontramos frases e histórias que são muito bem-vindas a todas as situações da nossa vida. Quem tiver interesse, pode pesquisar lá no site momentoespírita.com.br e vocês vão ali mexendo no site e vão conhecendo o site e vão ver quanto material tem ali para o nosso engrandecimento e o nosso estudo. Falando então do tema da palestra de hoje, compaixão é tristeza que sentimos com a infelicidade alheia. O capítulo então começa nos recomendando a petição. Que petição? O compadece-te dos teus. A petição pode parecer estranha. Compadece-te daqueles que mais amas. O que será que o capítulo quer dizer então para nós?
Entretanto, esse apelo, compadece-te daqueles que mais ama, o apelo não pode ser outro naquilo que pretendemos dizer. Porquanto no plano físico, não raro, externamos a capacidade afetiva com enorme peso de autoridade. Emmanuel está chamando a nossa atenção. Ele está pedindo, portanto, para nós nos compadecermos do sofrimento alheio, do sofrimento dos nossos. E aí, então, ele já trouxe aqui, já entrando dentro de casa, compadece-te daqueles que mais ama. E quem são as pessoas que nós mais amamos? Sim, os nossos amigos, e tem muita gente que nós gostamos. Mas quem é mesmo o que mais amamos? Muito diz respeito àqueles que estão dentro da nossa casa. E entrando dentro desse assunto, amar os que estão dentro da nossa casa, vamos procurar compreender quem nós somos nesse ambiente doméstico. Será então, conforme ele está recomendando aqui no início do capítulo, será que nós nos compadecemos daqueles em que nós mais amamos e que estão lá dentro do nosso lar? Nosso pai, nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos, que também vão morar junto conosco lá dentro do lar, muitas vezes. Ele está recomendando então, meus queridos, que nós não devemos a esses irmãos agir com um enorme peso de autoridade. Eu amo meu pai, mas eu imponho a ele regras. Eu entendo o que ele fala, mas tem que ser do meu jeito. O que ele fala então é que não raro nós agimos dessa forma e que cada um faça uma reflexão de si e do que enfrenta lá dentro de casa e vejamos se não é assim que nós agimos, se nós não agimos com às vezes aspereza e dureza com quem está lá dentro de casa e com aquele que nós mais amamos. Ele está pedindo para a gente se compadecer, para a gente sofrer o sofrimento daqueles que nós mais amamos. Compadece-te de teus pais no mundo. O capítulo, então, a partir de agora, ele vai trazer recomendações desse compadecer dos teus, compadecer daqueles que você mais ama. E ele está chamando a nossa atenção para a gente passar a olhar com outros olhos os nossos queridos e amados pais. Nosso pai, nossa mãe. Nem sempre pairam eles na altura espiritual que desejas. É verdade, muitos de nós sabem que os nossos pais às vezes não têm um conhecimento como o nosso, que eles passaram em outra época na vida deles, que eles vieram de outra educação, de outro tempo, e que muitas vezes alguns dos nossos pais nem conseguiram estudar, não tiveram tempo para cuidar da educação. E aí então a gente compreende que eles às vezes não estão na altura espiritual que a gente deseja. Cada um vai se recordar de alguma situação. Doaram-te, no entanto, nossos queridos pais e mães, eles doaram-te, no entanto, o corpo em que vives. Vamos parar um pouquinho. Olha que frase importante que o capítulo está recomendando a nós de olhar. Eles não estão na altura espiritual que nós desejamos. E tem tanta coisa para a gente falar sobre isso, meus irmãos. Porque quem somos nós para achar que nossos pais não estão à altura espiritual que a gente deseja? Quando a gente olha para nós mesmos e vê tanta imperfeição em nós também, não é? Mas não vamos entrar nessa seara ainda não. A gente tem que lembrar
que se a gente pensa que eles não estão na altura espiritual que a gente deseja, a gente tem que recordar que eles doaram o corpo em que nós vivemos. Que se eu estou aqui, é porque minha mãe ofereceu o corpo dela, o tempo dela, o amor dela, para que eu viesse. E de igual forma, cada um dos que me ouvem, se nós estamos aqui, é porque alguém doou, sim, do seu tempo, do seu corpo, da sua vida, dos seus sonhos, dos seus desejos, abriram mão para que a gente viesse no corpo que nós viemos. Protegeram-te carinhosamente na infância. É bem verdade. Eles nos protegeram nos momentos mais difíceis. E toda vez que a gente tinha medo de algo, era para eles que nós socorríamos, era para ele que nós corríamos e nos abraçávamos, e nós nos sentíamos seguros, entendendo que eles iriam nos proteger. Esses que a gente acha que não está à altura espiritual, que a gente entende como correto. E se não puderam sustentar a harmonia recíproca e se foram defrontados por lutas e conflitos que se viram incapazes de sobrestar, ama-os, porque os nossos pais, conforme está recomendado aqui no capítulo, também passaram por dificuldades, por conflitos, por lutas, por momentos que eles também não sabiam o que iam ser, se eles conseguiriam tomar conta da família, como é que eles iriam passar por aquela dificuldade. E depois de sustentar e depois de passar por todas essas situações, vejamos nós, crescidos, adultos, sadios, trabalhando, procurando trabalho, lembrando, dando uma pausa, que a doutrina espírita fala que toda atividade útil é um trabalho. Aos que estão desempregados, saiba, seja útil onde você se encontrar, principalmente no ambiente doméstico, com aqueles que te deram a vida, que te protegeram quando você era infantil, quando você era criança e não sabia nem andar. Eles estão recomendando então para que nós amemos esses nossos queridos que são tão caros, não é? Eles são tão grandiosos para nós. A gente deve a nossa vida a eles. Mesmo assim, fora de exigências e críticas, porque também eles se acham a caminho do entendimento maior. Sim, eles também estão aqui procurando aprender. Conosco já crescidos, nós estamos, como seres crescidos e adultos, nós estamos reivindicando algo deles, não é? E eles também estão procurando, diante dessas exigências que a vida impõe, como convívio conosco, eles também estão procurando aprender, crescer, compreender, se desenvolver e progredir, porque eles também se acham a caminho no entendimento maior. Eles também estão passando por uma experiência espiritual junto conosco. Olha aí, ó, a mãe protegendo o seu filho, não é? Compreendamos, compadecemos dos nossos queridos pais e possamos, a caminho com eles, amá-los, compreendê-los, ajudá-los a crescer junto conosco, porque ainda também somos crianças. Outra recomendação do capítulo, aos pais agora: compadece-te dos teus filhos, compadece-te dos teus filhos. E se os dois estiverem assistindo a essa palestra, cada um vai saber se encaixar nos seus deveres, nas suas obrigações, nos seus defeitos. E que a partir de hoje, cada um se dê a oportunidade de fazer melhor, de olhar os teus que estão lá dentro de casa com outros olhares. O que eles falam aqui? Compadece-te dos teus filhos. Se não conseguiram abraçar experiências semelhantes às tuas, se os teus filhos não conseguiram abraçar experiências semelhantes às tuas,
ou se não dispõem de recursos para te concretizarem os planos de família, é que carregam no mundo encargos diferentes. Falo isso e quando li essa frase, me recordo de mim. Moro com minha mãe, sou solteira, e o texto aqui, tenho 2 irmãos que são casados, têm as suas famílias, e aqui o capítulo está chamando a atenção. Se eu não conseguir abraçar as experiências semelhantes às que os meus pais abraçaram e fizeram, ou se eu não disponho de recursos para concretizar os planos de família, é que eu carrego no mundo outras finalidades. Eu tenho outras missões. E a doutrina espírita fala que todos nós temos uma missão perante a Terra, ou na Terra. A principal delas já foi recomendada pelo Cristo, como não só essa recomendação, mas todas as outras que estão guardadas na nossa consciência, porque foi lá que Deus gravou a sua lei. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Portanto, nós sabemos que todos nós temos uma missão na Terra. Saber achar a nossa missão, é necessário que a gente se ligue com Deus, se ligue com o Pai. O Pai está distante de nós? Sim. Aqueles que acham que sim, busquemos a Jesus. Esteve entre nós, partilhou da sua vida conosco e nos deixou infinitos exemplos. Todos nós, portanto, temos encargos diferentes. A nossa missão é fazer todo o bem possível, todo o bem possível. Em todos os lugares onde nós estivermos, amar os nossos irmãos. Ama-os, acabei de falar, ama-os na estrutura espiritual com que te vieram aos braços, conforme as induções nas leis divinas, e liberta-os. Está falando dos pais para com os teus filhos. Ama-os na estrutura espiritual com que te vieram aos braços, conforme as induções das leis divinas, e liberta-os de qualquer cativeiro afetivo, para que se realizem as tarefas que trouxeram de novo à existência. Então dê liberdade aos teus filhos para que eles façam o necessário, para que eles possam cumprir a sua missão na Terra e trilhar o seu caminho. Solteiro, com família, lá dentro da casa junto com os seus pais, ali morando juntinho com vocês, vai ser necessário essa união dos pais com os seus filhos e dos filhos com os pais. Deixemos o tempo correr e tudo vai ser claro lá no futuro. Trouxe aí a foto do pai conversando com o filho, do filho conversando com o pai. É dessa forma que tem que ser. Amemos uns aos outros. Ele fala para nos compadecermos também dos familiares e dos amigos que vivem conosco. Eles são pessoas queridas que caminham conosco, estão aqui juntos e apesar, às vezes, dos conflitos que podem existir com alguns familiares, com alguns amigos, porque cada um tem uma ideia, nós temos que lembrar que temos que respeitá-los e caminhar ao seu lado. Essas recomendações, recordemos todos nós, não foram recomendações trazidas pelo Cristo? O Cristo não falou para nós amarmos o nosso próximo? E quem era o nosso próximo? Todos aqueles que caminham conosco. Todos eles. Compadece dos corações queridos a que te vinculas. Compadece-te dos corações queridos a que te vinculas. Nesse capítulo aqui, ele está chamando a atenção de pessoas especiais, de pessoas queridas que estão conosco, nossos avós, nossos amigos. E se em teu devotamento surgirem crises de apreensão e medo perante as lutas dos seres amados,
procura esquecer receios e inquietações, amparando a cada um na fonte viva da prece, a recordar, antes de tudo, que eles e nós pertencemos a Deus. A recomendação final, meus queridos irmãos, é que independente de nós trilharmos a nossa vida com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos queridos, pessoas que nós amamos, também encontramos, às vezes, situações difíceis para com todos eles. A recomendação principal que ficou aqui nesse capítulo é para compreendermos e amarmos e entendermos que os que vieram antes de nós também sofreram, também padeceram. E que se hoje continuam a padecer em algumas situações, porque ainda não aprenderam, cabe a nós auxiliar, ensinar, pegar na mão, sentar, porque foi isso que eles fizeram. E se nossos amigos, e às vezes causam situações embaraçosas, situações conflitantes, saibamos respeitá-los, saibamos compreender, saibamos conversar, dialogar, para que um possa aprender com o outro. Lembrando que sempre a gente tem que primar, se preocupar em sempre deixar o melhor de nós, por onde nós passarmos. Por mais que as pessoas vão falar, nossa, que boba, a Juliana só faz isso, a Juliana só faz aquilo, ou cada um de nós age de determinada situação que te caracteriza, e às vezes as nossas características não agradam a todos, nós temos que procurar nos reavaliar para saber se essa atitude não merece uma reforma, e se ela merecer, tratemos de reformar a nós mesmos, porque é esse o grande propósito de estarmos aqui, nos reformar para convivermos de melhor maneira com o nosso próximo, tomando por base sempre a lei de Deus, que é só amor por todos nós, tendo Jesus Cristo, nosso irmão, que já vai aparecer daqui a pouco, como o nosso melhor modelo e guia a ser seguido. A doutrina espírita, ela é completa, ela é uma filosofia, ela é um hospital e ela é também uma religião. Ela fala para o nosso coração, ela nos dá bronca, ela nos chama a atenção, ela nos faz crescer, ela nos faz evoluir, ela nos faz aprender a conviver com o nosso próximo. A recomendação de hoje é para que aprendamos a conviver com os nossos. Compadece-te dos teus, sofrendo o sofrimento deles e procurando não sofrer, ficar os dois ali chorando e se penalizando. Não. Mas nós nos condoermos do sofrimento alheio e ajudando da melhor maneira possível. Não chore mais, meu pai, não chore mais, minha mãe, tudo vai passar. Tudo lá na frente melhora, amanhã será um novo dia. Auxilia sempre os nossos queridos irmãos. Esse é o recado de hoje, porque antes de tudo, eles e nós pertencemos a Deus. Pertencemos a Deus. Eu desejo a vocês muita paz, muito amor e terminamos com o nosso irmão querido Jesus Cristo. Que Ele esteja no nosso coração, que Ele esteja na nossa boca quando nós falarmos alguma coisa e que jamais usemos as nossas palavras para ferir. Se assim fizermos, vamos prometer para nós mesmos não mais agir dessa forma. Deus vai nos conceder o dia seguinte para que a gente aja de melhor maneira. Muita paz a todos. Graças a Deus.